acho que desse jeito, eu acho que fica melhor, né? Fica mais simples. Até aqui, tá captando a ideia? Sim, Sim, tá bom. Então vamos no próximo. Vamos lá. Ah, agora vem aquela pergunta que você fez. Quando você fez aquela pergunta para mim, do período da frequência, eu falei, pô, é muito importante eu falar então a definição para ela, porque de uma vez por todas você vai entender e não vai ter dificuldade. Então eu achei super importante, por isso que eu achei melhor voltar na aula 1 e chegar na aula 2, aí você vai entender movimento circular perfeitamente, porque é uma questão que vai estar na prova que você não pode errar, tá bom? Ah, agora escuta, Lara, veja bem. Dá uma olhada na física do Kleber. Se tiver um assunto lá que você perdeu, que vai ter um assunto que você perdeu, você manda para o meu WhatsApp, eu monto uma aula em cima disso, captou? Ah, eu perdi da aula dele, eu perdi a primeira lei de Ohm, então eu monto uma aula para isso, para você não ficar perdida, pode ser? Eu não vi essa aula de Legion aí. Tá bom. Eu sei que você passou na aula passada, mais ou menos, assim. Então deixa eu perguntar para você. Então você está incumbida de fazer o seguinte. Você vai olhar o que você perdeu dele, o conteúdo que você perdeu, e você vai mandar para mim. Aí sabe o que eu faço? Eu faço um aulão de todos os assuntos que você perdeu dele e a gente faz no sábado uns 3-1 direto. Ah, beleza. Beleza? Aí você não vai ficar perdido. Eu acho melhor, não? É, melhor, verdade. Tá bom. Mas a gente faz a minha durante a semana e a do Kleber a gente vai fazer no sábado, tá bom? Ah, beleza. Tá Fechou, bom. então. Então, vamos lá. Essa coisa você não pode esquecer. Então, vamos lá. Período e frequência. Quando você ouvir a palavra período e frequência, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. Tá rolando movimento circular. Período e frequência só aparecem em movimento circular. Se eu estiver lendo um problema, o cara falou período, ou o cara falou a frequência, ele falou bem assim para você, olha, o movimento é circular. Então, período e frequência é uma coisa íntima do movimento circular, é uma propriedade do movimento circular. Só vai surgir no movimento circular. Tá. Quando você ouvir a palavra ciclo, ciclo para a gente, da maneira mais simples, a tradução melhor, quer dizer uma volta na circunferência. Esquece o conceito que está na tela de cada uma das repetições. Ciclo quer dizer volta na circunferência. Perfeito? Ó, eu coloquei aí na telinha a definição de período e frequência, mas escuta, essa definição de período e frequência é a definição que está no material de vocês, mas eu tenho uma definição que eu acho mais fácil de entender. E eu vou falar a definição aqui para você, e se você pegar esse conceito dessa definição que você está passando, nunca mais você vai esquecer. Primeiro, vamos imaginar que o movimento é circular, então eu estou dando uma volta na circunferência. Segundo, o que seria o período? Período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Então vamos supor que vamos supor que meu bairro ele é circular. Aí eu vou dar uma volta no meu bairro completa. Saio da minha casa, dou a volta completa, chego na minha casa. Aí eu falei assim, eu dei uma volta completa no meu bairro, só que o meu bairro é circular. Eu levei 1h10. Quer dizer que o meu período é 1h10. Então o que é o período? Tempo para dar uma volta completa. Cheguei numa roda gigante. Eu dei uma volta na roda gigante em 1 minuto e 2 segundos. Então, quer dizer que o meu período é 1 minuto e 2 segundos. Então, o que seria o período? Tempo necessário para você efetuar uma volta completa sobre qualquer circunferência. Detalhe, olha o que eu vou falar para você. E eu acho isso importante. Pode aparecer, mas depois a gente melhora esse conceito. Um elétron, por exemplo, a gente sabe que o nosso modelo atômico, o usual que cai no Enem, a gente parte do princípio que o elétron faz um movimento circular. Então, cada volta que o elétron dá em torno do núcleo, ele faz um movimento puramente circular. Então, ele tem um período. O que é o período? O tempo necessário que o elétron leva para dar uma volta completa. Outra coisa que a gente tem, esse aí é o mundo micro. E se eu for no mundo macro? O mundo macro que se comporta com o movimento circular é a Terra. A Terra, na verdade, ela leva um tempo para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, que é um movimento circular, então é um período, mas também ela tem um período mais longo, que é o período que ela leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é 365 dias, mais ou menos. Então, tudo isso é período. Então, o que é o período da verdade? É o tempo que eu vou levar para dar uma volta completa em qualquer circunferência, da menor até a maior. Agora, uma ideia para você.
que eu acho super importante. O período você só vai ter duas possibilidades. Ou você deixa em minuto ou você deixa em segundos. Não pode ser horas. O período ou tem que ser minutos ou tem que ser segundos. Só esses dois. Agora eu vou melhorar um pouco mais ainda. Eu vou adiantar uma parte lá da frente para você. Eu acho melhor você deixar o período sempre em segundos. Então a gente pode até fazer um padrão chamado Sistema Internacional. O período vamos deixar sempre em segundos. E o que é o período? Tempo para dar uma volta completa. Ok para você a definição do período? Sim. Agora, olha a frequência. Tá a definição bonitinha ali, mas eu vou dar a minha definição que eu acho melhor e eu acho mais simples. A frequência seria quantas voltas você consegue dar em uma unidade de tempo. Tá, quais são as unidades de tempo? A gente vai usar só duas. Ou é o minuto ou é o segundo. Então, o que é a frequência? É o número de voltas que eu dou em um minuto. Ou o número de voltas que eu dou em um segundo. Então, o que é a frequência? São quantas revoluções ou quantas voltas você realiza ou em um minuto ou em um segundo. Só que escuta, Lara, se você medir a frequência, que é o número de voltas que você deu em um minuto, olha como é que vai ser a unidade. Olha aqui onde está meu cursor, RPM. Se você medir o número de voltas que você realiza em um segundo, ou seja, quantas voltas você deu em um segundo, aí vai ser Hertz. Então, ó, o número de voltas em um segundo... Isso. E essa que é o Sistema Internacional. Já vou te adiantar. Você vai ter que deixar o tempo em segundos para ficar em Hertz. Então, quando eu chego para você e falo assim, olha, Lara, eu estou com uma frequência de 10 Hertz. O que eu estou dizendo para você? Que você deu 10 voltas em um segundo. E se eu falar assim para você, olha, eu estou com uma frequência de 100 RPM. O que eu estou dizendo para você? Que você deu 100 voltas à circunferência em um minuto. Ah, eu estou com 80 Hz. O que quer dizer 80 Hz? Você deu 80 voltas na circunferência em um segundo. Captou essa ideia? Agora escute. Você vai ter a obrigação de deixar o período, que é o tempo, em segundos, e a frequência naturalmente vai sair em Hertz. Se você guardar esse combinado que eu falei agora, resolveu todo o problema. Qual combinado? Você vai deixar o período, que é o tempo, para dar uma volta completa em segundos. Se você fizer isso, naturalmente já vai sair em Hertz. Ok até então? Agora, olha, aí você fala, pô, mas e aí? Ah, nós temos uma relação. Frequência e período são coisas muito semelhantes, então se relacionam entre si. Olha, você pode calcular a frequência assim, ó. Frequência é 1 dividido pelo período. Ou se você quiser também, Lara, pode fazer o contrário. Aqui eu boto o período e aqui eu coloco F. Período 1 dividido pela frequência. Ou frequência 1 dividido pelo período. Você escolhe. Mas qual a única obrigação que você tem que você não pode esquecer? Que esse período, que é o tempo para dar uma volta completa, você, por obrigação, nosso pré-combinado, vai deixar em segundos. E se você deixar o período em segundos, a frequência já vai estar em Hertz. Ok? Agora, olha isso, que é uma possível pergunta que eu imagino que tu vai fazer. Eu vou passar um problema. Vou ler com você aqui. E vou tentar interpretar o problema. Uma roda gira a 120 RPM, 120 rotações por minuto. Tá, o que isso quer dizer pra gente? Que essa roda deu 120 voltas em um minuto, ok? Aí ele pergunta, eu quero a frequência em Hertz. Ele quer a frequência no Sistema Internacional. Agora tem um macete muito legal que nunca mais tu vai esquecer. Se você tem uma frequência em RPM, olha aqui, e você deseja colocar em quê? Em Hertz. Basta você pegar a frequência em RPM e dividir por 60. Então, basta você pegar 120 e dividir por 60 aqui, ó. 120 dividido por 60, quanto que deu? Ó, 2 Hz. Ou seja, toda vez que eu tenho uma frequência que está em RPM e eu quero colocar essa frequência em Hertz, como é que eu passo de RPM para Hertz? Divide por 60.
Não esqueça disso. E o que quer dizer 2 Hz para a gente? Que você deu 2 voltas na circunferência em 1 segundo. E olha a outra coisa que ele pediu para a gente, o período. Ó, eu falei com você que você pode calcular o período como 1 dividido pela frequência. Tá aqui, ó. Período, o T. 1 dividido pela frequência. Como frequência em hertz é 2, 1 dividido por 2, meio segundo. E o que significa para a gente falar que eu tenho um período de meio segundo? Significa que você leva meio segundo para dar uma volta completa nessa circunferência que é uma roda. Ok? Ok. Tranquilo? Ó, fica tranquilo que eu estou gravando também essa aula para encaminhar para você não ficar perdido depois, tá? Tá bom. Então vamos lá. Vamos na próxima. Deixa eu passar aqui, porque às vezes esse abençoado... Opa, foi. Deixa eu passar mais uma. Essa aqui não interessa pra gente. Essa aqui interessa pra gente. Isso. Aí vem aquela coisa super importante que eu frisei pra caramba e que você não pode esquecer. Aí que vem o nosso grande lance. Esquece essa parte de cima, como eu falei à noite pra galera. Não olha pra isso, não serve pra nada. Agora olha pra isso. Tá vendo esse Wzinho aqui? Uhum. Isso é a velocidade angular. Lembra que ela tem outros nomes. Eu vou lembrar o nomezinho dela com você. Ela pode ser chamada de velocidade angular, ela pode ser chamada de velocidade circular e ela pode ser chamada de velocidade de rotação. Só que escuta, como que eu calculo a velocidade angular? Primeiro eu falei com você no início e vou lembrar. Essa velocidade angular, ela tem que ser radiano por segundo. Não pode ser grau. Tem que ser radiano por segundo. Como que eu calculo ela? Você tem duas maneiras. Ou você calcula a velocidade angular 2π dividido pelo período, tá vendo aqui? Uhum. Ou você calcula como 2π vezes a frequência. Você escolhe. Você pode calcular a velocidade angular como 2π dividido pelo período ou 2π vezes a frequência. O que você não pode esquecer? Que quando você calcula ou pelo período ou pela frequência, ela fica radiano por segundo. Então, olha, você já tem uma maneira para calcular a velocidade angular. Como que eu calculo a velocidade angular, que é radiano por segundo? Ou é 2π dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. Tranquilo até então? Uhum. Eu botei uma observação para você aqui, ó. A velocidade angular não depende do raio. Então, o raio na velocidade angular não serve para nada. Ah, eu estou com uma roda pequenininha e eu estou com uma roda grande. Vai mudar a velocidade angular? Não, porque a velocidade angular não depende do raio. A velocidade angular depende da frequência e depende do período, mas não depende do raio, ok? Uhum. Então vamos. Esquece essa equação maluca que a gente não vai ter utilidade, agora aqui nos interessa. Vamos lá, eu vou ler ela com você, pode ser? Pode. Ó, um disco de vinil gira 33,33 RPM. Quando você vê essa coisa, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, Lara, 33,33 RPM é a frequência. Só que nós combinamos que a frequência não pode ser RPM. A frequência tem que ser Hertz. Primeira coisa que tu vai fazer então, tu vai botar essa coisa em Hertz, que é o sistema internacional. Como que eu passo de RPM para Hertz? Divide por 60. Então aqui, ó, não saiu um tracinho não, Lara, mas aqui era para ter um traço, tá? Era para ser 33,33 dividido por 60. Eu fiz isso. Olha quanto que deu. 0,556 Hz. Achei a frequência. Mas olha a perguntinha dele. Qual a velocidade angular? Eu falei agora com você que você tem duas maneiras para calcular a velocidade angular. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha lá. Voltei aqui. Não sei se dá para você ver agora. 2π dividido pelo período, dá para ver aí? Uhum. Ou 2π vezes a frequência. Você escolhe. Só que naquela questão que eu passei para você agora, nós temos a frequência. Aqui, ó. Que eu calculei, botei no SI e dividi por 60. 0,556. Como que eu calculo, então, a velocidade angular? 2π vezes F. Deixa eu te dar uma dica muito legal.
Eu botei o valor do pi. Você nunca vai botar o valor do pi, tá? Nunca vai colocar o valor do pi. Vai deixar o pi agarrado lá. Então, o que a gente faria? Qual o certo dessa questão? Só você fazer 2 vezes 0,556. Que, se eu não me engano, vai dar 1,112 pi. Então, qual a velocidade angular? 1,112 pi radiano por segundo. Ok? Uhum. Beleza? Beleza mesmo? Ou tá mentindo? Não, beleza, beleza, beleza. Não, senão você fala. Eu repito tudo novamente. Para mim não tem nenhum problema. Ó, Não, tipo, vou falar. pode falar. Não, para você. Não, pode falar. Eu Não, não... é porque eu não entendi a última partezinha só. Essa daqui, né? Essa. Tá. Então, veja bem. Eu peguei, então, o RPM, que está aqui, o 33,33, dividi por 60, né? Que eu botei no SI. Aí ficou 0,556 Hz. Tá lá. Como eu quero calcular a velocidade angular, eu faço 2π vezes f. Mas, olha, você não troca o π, não. Deixa o π agarradinho aí. Deixa o π aí. Mas aí eu conto só o 2, no Só o caso. 2. Isso aí. Então, esquece a minha resposta aqui. Isso aqui não existe. Eu vou até tentar colocar aqui. Então, deixa eu mostrar como é que seria. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou conseguir. Espera aí. Vou conseguir. Olha como é que eu faria. Ômega. É que vai sair. Espera aí. Ele é assim, mas sai. Vai dar. Ômega. Dá para ver aí? Agora? Dá. Então, 2 vezes o π. Eu vou escrever π assim para ficar mais bonitinho, tá? Porque eu não tenho como botar aqui, não. Vezes 0,556. 0,556. Aí, escuta. Não mexe no π. Eu vou fazer agora 2 vezes 0,556. Se eu fizer 2 vezes 0,556, olha quanto vai dar. 1,112. Isso vezes π. Olha como que eu boto na frente agora. Radiano por segundo. Essa é a resposta. Captou a ideia? Aí sempre tem que colocar assim. Sempre assim. Sempre. Tá. A não ser, Lara, que ele fala bem assim na questão. Adote π valendo 3. Aí a gente tira o π e coloca 3. Adote π valendo 4. Se ele não falar nada disso, deixa o π agarrado lá. Tá bom? Tá bom. Tranquilo mesmo? Tá mentindo não, né? Não, verdade. Tá bom, então vamos embora. Então, deixa eu fechar esse daqui, porque essa coisa aqui é bem sentimental. Já sei, eu tenho que apagar aqui porque essa coisa aqui é doida. Ainda mais que eu não converti. Aí ele fica meio... Aí, consegui. Cara, essa questão é muito boa. Muito. E ela vai juntar quase tudo que nós vimos. Então, vamos lá comigo, ó. Uma roda gigante leva 2 minutos para completar uma volta. Então, escuta. O tempo para dar uma volta, você não pode esquecer. Isso é chamado de período. Então, quanto que é o período dessa roda gigante? 2 minutos. Só que nós combinamos que o período não pode ficar em minutos, tem que ficar em segundos. Então, eu já botei aqui, Lara, olha aqui embaixo, ó. Período 2 minutos, que na verdade são quantos segundos? 120. 120, show de bola. Então, já tá uma coisa legal. Olha a perguntinha dele. Tá aqui em cima, aqui, ó. Qual sua velocidade angular? Vamos lembrar comigo. Eu falei com você que tem 2 maneiras para calcular a velocidade angular. Uma é 2π dividido pelo período que está aqui, ó. Tá vendo? E a outra que eu fiz agorinha, que é 2π vezes a frequência. Só que agora, Lara, veja bem, o que eu tenho, que eu vou botar aqui, eu vou tentar escrever aqui, vai ser melhor. Aqui. O que eu tenho é o período, então eu vou usar o período. A outra eu tinha frequência, então eu usei a frequência. Como aqui agora eu tenho um período, eu vou usar o período. Então, eu vou botar assim, ó. Ômega igual 2 vezes π, ó, 2 vezes π, dividido pelo período. O período é 2 minutos, mas eu não posso botar 2 minutos, eu tenho que botar em segundos, tá? Então, é 120 segundos. Aí, escute, eu vou simplificar. Eu tenho 2 em cima e 120 embaixo. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, olha como é que fica em cima. Π.
120 dividido por 2, 60. Assim que vai ficar a minha resposta. Π sobre 60 radiano por segundo. E não desse jeito, Lara, ó. Eu vou até pontuar aqui, ó. E não desse jeito aqui, ó. Esse jeito aqui jamais. Porque ele não falou para mim o valor de π. Ele falou para mim quanto que vale π na questão? Não. Então não posso. Então como é que fica a sua mente? Π sobre 60 radiano por segundo, ok? Ok. Tá. Aí, tipo, Pode falar. para essa conta aí, no caso, a gente só passou o minuto por segundo. Só. Que foi o 60. Isso aí. Agora escute, não olhe para a solução. Olha só o que eu vou falar com você aqui agora. Olha a segunda parte da questão. Considerando que ele gira no sentido horário, não importa horário ou anti-horário, e que a posição angular está um carrinho a partir da plataforma embarcado depois de 50 segundos. Olha o que eu vou falar para você. Eu vou escrever aqui, ó, aqui embaixo. Olha o que eu vou falar, Lara. Isso é uma verdade sempre. Grava isso. Nunca vai mudar. Olha o que eu vou escrever. O ângulo, tá vendo? Uhum. Ele, no movimento circular, sempre ele vai ser igual à velocidade angular vezes o tempo. Então, olha o que eu falei. O ângulo sempre vai ser igual à velocidade angular vezes o tempo. E o que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo o ângulo, olha lá, ó. Que posição angular? Então, ele está falando assim, qual ângulo estará um carrinho a partir da plataforma de embarque depois de 50 segundos? E que ângulo ele vai estar? Como é que eu faço isso? Eu pego o ômega. O ômega está ali, ó. Π sobre 60, que nós calculamos. Vou abrir um parênteses. Π sobre 60. E eu fecho aqui. Tudo bem até então? Uhum. Vezes. Quanto tempo que ele falou para mim que ele quer saber? Em 50 segundos? Isso. Então é vezes por 50. Olha o que vai dar para mim fazer rapidamente. Eu vou ter o 50 em cima e o 60 embaixo. Eu vou ter o 50 em cima e o 60 embaixo. Eu vou cortar o zero do 50 com o zero do 60. Então, olha como fica em cima. 5π. E embaixo somente o quê? 6. Tranquilo? Agora, olha comigo. Eu vou achar isso. Vamos ver se você lembra junto comigo. Eu vou achar esse ângulo, Lara, em grau. Aqui, ó. Olha como é que ficou. Vou repetir até. 5 vezes π dividido por 6. Então, eu vou repetir o 5. Tá aqui. Nós combinamos que um π radiano vale quantos graus? Olha lá. O π radiano sempre vai valer 180. Sim? Sim. Então, eu vou fazer 5 vezes 180 dividido... Quando ele dá uma volta completa? Isso. Ah, Dividido... Grava o seguinte. Vamos supor, achei o ângulo. Só que no ângulo está agarrado o tal do π, igual está aqui, ó. 5 vezes π dividido por 6. O que a gente não pode esquecer? Que um π radiano é 180 graus, que na verdade é metade de uma circunferência. Como eu quero botar esse valor em graus, como é que eu boto em graus? Aonde está o π, você tira o π e coloca 180. Aí eu faço 5 vezes 180 e vou dividir por 6. E isso vai ser o meu ângulo em graus. Se eu deixar assim, Lara, ó, se eu deixar assim, 5π sobre 6 eu posso deixar. Aí vai ficar em radiano. Tudo bem. Agora, se eu quiser esse ângulo em graus, como é que eu faço? Você tira o π e coloca 180. Então, eu faço aqui, ó, 5 vezes 180, 900. E tudo isso dividido por 6. Ó, até aqui embaixo eu vou botar. E 900 dividido por 6, olha quanto que dá. 150 graus. Eu poderia deixar a resposta 5π sobre 6. Ficaria 5π sobre 6 radiano. Mas se eu quiser em grau, como é que eu faço para deixar em grau? Tira o π e coloca 180. Captou essa ideia? Sim. Sim? Beleza? Eu vou apagar isso daqui, porque senão a gente não passa a próxima telinha. Deixa eu apagar aqui. Rapidinho. Deixa eu fechar aqui.
A gente ir no próximo. Deixa eu ir. Opa, voltando um pouquinho, só um minutinho. Tem um aqui rapidinho lá que eu quero mostrar para você. Tem uma questão que eu acho que está no meu outro slide. Segura um pouquinho que eu vou fechar esse slide e já vou botar um outro para a gente aqui. Pode ser? Pode. Rapidíssimo, rapidíssimo, rapidíssimo. Deixa eu só achar ele aqui. Essa internet, ela é uma benção, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Aí, agora melhorou. Só um segundo, Lara. Uhum. Deixa eu achar aqui. Antes de começar as aulas, né, eu estava até Aham. falando com minha mãe que eu tenho muita dificuldade com física, muita mesmo. Aí eu falei, mãe, eu acho que se eu mandar uma mensagem pro professor, ele não vai, tipo, dar aula, não tem? Eu tava muito atrasada, eu fiquei com Não, medo. jamais, tá doido? Aí ela até falou, mas você tem que mandar isso e aquilo. Aí eu até mandei mensagem, só que aí eu fico com medo, assim, de estar atrapalhando você, Não, não você tá tem? doida? É ruim, claro que não. Jamais. Opa, eu achei o que eu queria aqui, cara. Deixa eu só fechar esse. Ó, eu acho que... Vê se vai pra você. Foi pra você um desenhozinho de uma questão aí? Foi do relógio. Ah, essa mesmo. Tá bom. Então vamos ver se você entendeu tudo de verdade agora. Agora é a hora dos 30. Vou ler. A frequência e o período dos minutos de um relógio são... Bom, primeiro a gente não pode esquecer que frequência e período são coisas do movimento circular. Então já sei que está rolando um movimento circular. E ele fala do relógio. Claro, o ponteiro do relógio faz um movimento circular. Deixa eu botar aqui a minha telinha para eu poder resolver aqui essa coisa. Vou até puxar aqui já da minha aqui. Tá bom. Primeira coisa que eu vou calcular é o período, que é o T maiúsculo. Tá aqui, ó. T maiúsculo. Qual a definição do período? Tempo para dar uma volta completa. Concorda comigo? Completo. Então vamos lá. Uhum. Só que ele fala bem assim, ó. A frequência e o período dos minutos. O ponteiro de minuto. Ó, o ponteiro de minuto, para ele dar uma volta completa, a gente fala que é 60 minutos. Concorda comigo? Por exemplo, imagina o seguinte. Agora, faz de conta que agora é meio-dia. Quando dá meio-dia, o ponteiro de minuto está lá no zero, que é o 12. Aí ele vai rodando. Quando esse ponteiro de minuto der uma volta completa e bater lá em cima no 12 de novo, o ponteiro de minuto passou-se 1 hora, que é 60 minutos. Concorda comigo? Uhum. Sim? Sim. Então, o que eu posso colocar? O período é 60 minutos. Até aqui, você concorda? Uhum. Se não, você pode perguntar, cara. Não tem nada de errado perguntar. Vamos que só tá você aqui mesmo e eu, não tem problema. Uhum. Você entendeu, Não, então? Entendeu? Agora veja bem, se não pode esquecer de um super detalhe super importante. Nós combinamos que o período não pode ficar em minutos, ele tem que ficar em segundos. Então, 60 minutos para eu passar para segundos, basta você multiplicar por 60. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, olha, eu já achei o período. E detalhe, ele pergunta duas coisas para a gente. Pergunta a frequência e o período. Olha lá, o período eu já matei. Tá lá, 3.600. Agora vamos achar a frequência. Eu falei com você que existe uma formulinha que junta os dois. Que eu vou botar aqui. Frequência é igual a 1 dividido pelo período. Lembra disso? Uhum. Botei 1 e vou dividir pelo período. Quanto que é o período? 3.600 segundos. 3.600. Vou botar só assim.
Então, quanto que é o meu período? 3.600 segundos. Quanto que é a minha frequência? Eu vou botar aqui, a unidade da frequência, pode esquecer, né? Hertz. Quanto que é a minha frequência? 1 sobre 3.600 Hz. Agora, olha as opções. Qual que você marca? Ó, letra A, exatamente. Perfeito, letra A. Tá certo? Tá certo. Frequência, 1 sobre 3.600 Hz. Beleza, aqui, ó. 1 sobre 3.600 Hz. Beleza. Período, 3.600. Período, 3.600. Agora, detalhe. Essa questão não é uma questão fácil, não, tá? É uma questão enjoada. Espera aí que eu vou colocar mais uma pra gente. Segura aí. Tem mais uma aqui, espera aí. Deixa eu descer esse aqui, porque tá sentimental. Vai indo. Vamos descendo. Aí, chegou onde eu queria. Você tá conseguindo ver uma telinha aí ou não? Tô, de satélite. Isso. Olha, eu falei com os meninos e vou falar para você. Deixa eu apagar aqui esse negócio para a gente conseguir discutir ela. Deixa eu apagar. Aí, apaguei. Escuta, eu falei com os meninos que eu espero essa questão na prova. Essa. Que eu vou comentar agora. Bom, primeiro que você tem completando 40 anos de uma sonda, de um satélite artificial. Segundo que agora a NASA começou a mandar um montão de live aí de propagação do satélite da Mi, da estação, falando sobre satélite de movimento circular. Então, eu acredito que vai rolar uma coisa dessa. Apesar de não ter falado com você hoje, mas isso a gente já tem mecanismo para isso. Mas eu vou ler a primeira questão. Olha a questão. Um satélite geoestacionário encontra-se sempre posicionado sobre o mesmo ponto em relação à Terra. Quando você ouvir a palavra geoestacionário de um satélite, o que isso quer dizer? Que o mesmo movimento que a Terra executa, ele também faz junto. Então, eles ficam assim, ó, eles ficam se movendo juntinhos. Então, ele sempre fica na mesma posição. Que conclusão que nós temos? Que o mesmo movimento circular da Terra é o mesmo movimento circular do satélite. Até então, ok? Sim. Tá bom. E olha só o que ele fala. Deixa eu botar aqui para o lado para a gente poder ler aqui. Ele fala bem assim. Sabendo que o raio da órbita desse satélite, o raio, é 36 vezes 10 a terceira quilômetros. E considere π igual a 3. Ó, então ele deu π para a gente. Eu vou ter que usar, tá? Considere π igual a 3. Podemos dizer que a sua velocidade é. Lara, preste atenção. Se o cara contar uma história para você de movimento circular, e logo depois disso, de movimento circular, ele pedir para você a velocidade, ele está querendo a velocidade chamada velocidade de translação, a nossa velocidade. Aí você fala, pô, como assim? Você não falou isso hoje. Mas olha o que eu vou colocar aqui do lado que nós vimos semana passada, eu acho que foi. Ó, V igual a ômega vezes R. Você lembra disso? Lembro. Sim. Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular o V. Só que para eu ter o V... Pode falar. Essa conta tem na transmissão por correio ou corrente? Tem. Que, tipo, não, mas aqui, tem não. Mas não olha para ela não, para essa coisa não. Não tem a aula 2 que eu vou dar de circular para você amanhã? Eu vou explicar ela para você isso daí, todinha ela. Então não precisa olhar a transmissão de correio nem eixo não. Eu vou falar tudo sobre ela na próxima aula de amanhã nesse horário de novo. Então não precisa, tá bom? Ah, tá, beleza. Mas eu achei importante falar ela porque ela vai cair, então deixa eu falar agora. Se eu não esqueci, eu já falo agora. Como de certa forma eu já falei um pouquinho para você, então dá para a gente caminhar. Eu quero calcular o V. Perfeito? O raio ele me deu. Quem é o raio? Ele falou lá, o raio 36, 10 a terceira. Está lá o raio. Só que para calcular o V, você precisa do ômega, que é o W. Só que escuta, você aprendeu comigo hoje como calcular o W. Vê se eu posso calcular o W assim. O W pode ser calculado como 2 vezes π dividido pelo período. Lembra? Sim. Sim? Só que agora eu vou fazer uma coisa mais nova ainda. Olha a coisa mais nova ainda.
O pi ele deu pra gente, ele falou que vale 3. Então, no lugar do pi, eu vou botar 3, ó. 2 vezes 3. Estou calculando só um ômega. Dividido pelo período. Agora, veja bem. Aí que vem o lance, lá. Aí que vem o lance. A Terra, ela dá uma volta completa. No seu próprio eixo. E o satélite também. Só que o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa no próprio eixo dela é 24 horas. Então, quer dizer que esse período que eu vou colocar é 24 horas, ok? Aham. Então, eu vou botar 24 horas. Tá aqui, ó. Só que, vão lá comigo, vão lembrar comigo. Opa, vou botar assim, pontinho de vezes. Eu comentei com você, um tempo atrás, hoje ainda, que o tempo, que é o período, não pode ficar em horas. Nós combinamos de botar ele somente em segundos. Cada uma hora tem 3.600 segundos. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar esse 24 horas e multiplicar por 3.600. Tá vendo? Uhum. Vou ter que multiplicar por 3.600. Olha como é que vai ficar. Olha que eu estou calculando só a velocidade angular, só o tal do ômega, só ele. Em cima, 2 vezes 3, 6. Embaixo, continua o 24 vezes 3.600. Ok até então? Uhum. Agora escuta, olha o que eu vou fazer, Lara. Em cima tem 6, embaixo tem 24 e 3.600. Eu vou dividir todo mundo por 6. Em cima, vou lá repetir o ômega. Se eu dividir em cima 6 por 6, vai dar 1. Concorda? Uhum. Agora você vai escolher um para dividir. Eu tenho 24 e eu tenho 3.600. Você pode escolher qualquer um para dividir por 6. Eu vou escolher dividir o 24 por 6. 24 dividido por 6, olha quanto que dá. 4, tá vendo? Uhum. Vezes 3.600. Lara, isso radiano por segundo. Eu acabei de achar o tal do W, que é a velocidade angular. Só que ele não pede isso para mim. Ele quer saber o V. Vamos lembrar comigo como é que é o V. O V é o ômega vezes o raio. Quanto que é o ômega que eu acabei de achar agora essa coisa toda? Ó, vou até botar em parênteses. 1 sobre 4 vezes 3.600. Fecha o parênteses. Agora isso vezes o raio. Só que o raio falou pra gente aqui lá, o raio aqui embaixo aqui, ó. 36 vezes 10 a terceira, tá vendo aí? Sim. Só que eu não vou botar 10 a terceira. Olha como é que eu vou colocar. Eu vou botar 36 e no lugar de 10 a terceira eu vou colocar 3 zeros. Olha lá. Perfeito? Uhum. Aí olha o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Esse 36.000 que está ali, ele vai multiplicar 1. Então, 1 vezes 36.000, olha quanto que dá. 36.000. Tudo isso dividido por quem? Por 4 vezes 3.600. Olha o que eu vou fazer agora, Lara. O 36.000 tem 3 zeros. O 3.600 tem 2 zeros. Eu vou cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, olha como ficou. Cortei 2 em cima, ficou 360. Deixo o 4 quietinho, não mexi nele. E cortei também 2 zeros embaixo. Ao cortar 2 zeros embaixo, 3.600, olha quanto que ficou. 36. Até aí, tranquilo? Tá captando? Sim, aham. Agora vamos lá. Eu tenho 360 em cima e embaixo 4 e o 36. Olha só o que eu vou fazer. Não mexe no 4. Eu vou fazer 360 dividido por 36. 360 dividido por 36, olha quanto que dá. 10. E eu não mexi no 4. Agora, olha. Quanto que é 10 dividido por 4? 10 dividido por 4, 2,5. O raio estava em quilômetros e o tempo estava em segundos. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu descer aqui ele. Deixa eu descer para você visualizar agora aqui. Aí, que letra que a gente marcaria? A C. Letra C. Você captou a ideia dessa questão?
Aham, sim. Essa questão não é importante, é super importante, super. Agora tem outra aqui, deixa eu descer ela aqui para você ver. Se tá nessa ou tá na outra. Ah, não, não tá na outra, mas eu vou descrevê-la para você, não tem problema. Eu vou descrever ela aqui. Uma outra questão que eu tinha separado estava no simulado do MEC. Deixa eu falar como é que estava a questão. Vou apagar esse aqui, tá? Aí eu vou fazendo com você junto aqui, pode ser? Ó, Pode. a questão era o seguinte. Vou até botar aqui do lado e eu vou fazendo junto com você. Ele falava sobre um poste. Falava que em uma certa região você tinha muita interferência do meio, os intempéries, você tinha lá corrosão, oxidação do meio material, e você tinha um poste que estava totalmente degradado. E aí, esse poste estava na iminência de cair, mas ele estava puramente na vertical, ele estava perfeitamente assim na vertical, perfeitamente. Aí o cara falou assim, sabe-se que o tamanho desse poste, eu vou até anotar aqui, ó, pra gente não esquecer. O tamanho dele, que seria a altura, né? A altura do poste, 6 metros. E aí, depois de algum tempo de sem dar aquela manutenção, este poste, ele caiu. E detalhe, ele levou mais ou menos um tempo de queda, que eu vou botar até aqui do lado, vou botar com vírgula, ele levou, em média, 5 segundos para cair. A partir do momento que ele começou o movimento de queda, ele levou 5 segundos. A dot π igual a 3, ele fala, ó, vou botar aqui, ó, a dot π igual a 3. A perguntinha dele é, qual é a velocidade de translação do poste? Ele quer saber isso aqui, ó. Qual é essa velocidade? Olha como que a gente vai fazer sempre, Lara. Sempre, sempre. De novo. Eu quero ver. Como é que eu acho V? Só tem uma maneira quando o movimento é circular. Só tem um jeito. V, ômega vezes R. Agora vamos lá. Como que eu vou calcular o tal do ômega? Porque o nosso problema, vou até botar assim, é sempre calcular o ômega. Eu vou colocar aqui. Aí eu falei bem assim com vocês. Olha, o ômega pode ser 2π dividido pelo período, 2π vezes a frequência, não foi? Uhum. Só que essa questão tem uma coisa muito particular, muito diferente. Olha aqui na minha mão mais ou menos, o poste está assim, certo? Assim. Uhum. Então, quando ele for cair, ele vai cair desse jeito, assim. Você Uhum. concorda comigo que esse movimento de queda do poste aqui, ele equivale a uma queda, esse ângulo aqui, a um ângulo de 90 graus? Sim. Sim? Então, Aham. eu já sei que esse ângulo de queda é um ângulo de 90 graus. O que a gente sabe? Que toda vez que a gente for calcular essa situação, 1π radiano é 180 graus. E se eu falo que isso aqui na queda foi 90 graus, isso radiano vale π sobre 2. Concorda comigo? Aham. Sim? Então, olha como a Sim. outra maneira que nós temos para calcular a velocidade angular. Isso tem que ficar ligada. Isso. A outra maneira para calcular a velocidade angular é o ângulo em radiano dividido pelo tempo. O ângulo em radiano dividido pelo tempo. Qual foi o ângulo que esse poste caiu? O ângulo de 90 graus. 90 graus em π radiano é π sobre 2. Quanto tempo que levou para cair esse poste? 5 segundos. Então vai ser π sobre 2 dividido por 5. Olha o que eu vou fazer aqui, que eu vou falar. De repente fica meio confuso, mas vai dar certo o que eu vou falar. Eu vou repetir até você captar. Existem umas operações, são operações de frações. Como é que é? Ela diz assim, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Quem vai ser a primeira fração aqui, Lara? Vai ser o π sobre 2. Quem vai ser a segunda fração? 5 sobre 1. E o que isso quer dizer para a gente, então? Que o 1 multiplica o π e o 5 multiplica o 2. Então, como que fica esse ômega, essa velocidade angular? Π sobre 10. Isso agora já está em radiano por segundo. Acabou. Agora, olha, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a velocidade que esse cara falou para a gente. Como é que calcula a velocidade? A velocidade é igual a ômega vezes o raio. Quanto que é o ômega que eu acabei de achar? Π sobre 10. Só que o π, ele falou que vale 3, não é isso? Então, vou botar aqui, ó, 3 sobre 10. Tá lá.
Isso vezes o raio, não é isso? Velocidade angular vezes o raio. Quanto que vale o raio desse poste maluco que ele falou, que é a altura dele? 6. É 6. isso. Então, vamos aqui agora. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 10. 18 dividido por 10, se eu dividir, olha lá, 1,8 metros por segundo. Deu para captar a ideia dessa questão? Tranquilo para você? Sim? Então, veja bem. Você, amanhã, eu vou mandar, daqui a pouco dia para você. Amanhã, 2 horas de novo, a gente vai ver o movimento circular 2. Você vai separar os conteúdos, os nomes dos conteúdos. Se você mandar hoje para mim, melhor ainda. Porque se você mandar hoje para mim, eu já monto logo as aulas. Já fica tudo montada logo. Os assuntos que você perdeu relativo à aula da outra física e até aquilo que você está com dúvida também. Que aí eu já boto tudo de um jeito só, a gente faz 3 horários e vamos embora. O único combinado entre mim e você é o seguinte: você não vai desanimar e você vai passar na federal. Esse é o combinado. Tá bom. Tá bom, não? É o certo. Nem vem com essa história. Não vai desanimar e vai passar na federal. Você vai fazer para qual curso? Fisioterapia. Perfeito, fisioterapeuta. Quando você estiver exercendo sua função, eu já vou estar bem idoso. Vou precisar, então vai ter que ter desconto, obrigatoriamente. Tá, eu faço de graça pra você. Perfeito, perfeito. Eu vou gravar tudinho, não vou perder você. Veja bem, não desanime. Continua nesse ritmo que você está perfeito. Amanhã nós temos de novo aqui, vou mandar daqui a pouco para você o link de amanhã do Movimento Circular 2. Mas eu vou manter um compromisso com você do seguinte. Daqui até a nossa prova do Enem, eu vou fazer toda semana com você 2 encontros na semana. Beleza. Para quê? Vai tirando todas as dúvidas em minha disciplina para você ficar fera em física. E no sábado a gente faz um encontro sempre para matar outra física também, sem nenhum problema. Ouviu? Beleza. Ai de você se não passar. Obrigado não, eu falei combinado que o agradecimento é passar na federal. Ouviu, tá né? Tá bom então. Se cuida, eu tô com a gravação aqui, eu vou encaminhar para você daqui a pouco. Beleza, obrigada. Fechado então, Lara. Fica com Deus. Fechado. Valeu. Tchau. Tchau.